Bom, vamos lá, pessoal. Respeitando o tempo aí de quem chegou também no horário. Também quem que não conseguiu entrar e for chegando mais tarde não tem problema. Mas vamos lá, boa noite a todos e a todas. Obrigado novamente pelo tempo. Hoje a gente vai falar sobre alguns outros pontos, né? Vamos entrar então no segundo dia aqui do curso. Espero que vocês ontem tenham aproveitado, né? Acho que só um breve resumo. Ontem a gente falou um pouco aí sobre o que é Insight Sales, quais os benefícios, um pouco sobre hard skills, soft skills, né? Algumas coisas que essa vaga de SDR está pedindo mesmo, né? Depois a gente falou também sobre técnicas de prospecção, né? Não sei se vocês se recordam também, mas quando a gente falou muito de hard skill ontem, significa muito essa questão técnica, né, que a gente tem, e dentro das oportunidades de SDR, das vagas, né, algumas vai estar claro, assim, hard skills, né, e muitas delas vão estar técnicas de qualificação que a gente vai ver hoje, como Bunch. Tá mutado, Vini. Tá mutado, Vini. Opa, acho que me mutaram aqui sem querer, mas não tem problema. Algumas vagas aqui de SDR vão ter ali, vocês vão ver hard skills, que seria interessante as pessoas conhecerem, que é o que a gente vai ensinar hoje, como Bunch, GPCT, Rapport, né? Então, hoje vai ser bem focado nisso, né? Como eu falei anteriormente no dia de ontem, muitas pessoas que estão competindo com essa vaga, saber o que a gente vai falar hoje é um grande diferencial, né? Então, espero que vocês aproveitem, a gente vai entrar bem nessas questões. Novamente, a gente vai tentar ser o mais didático possível. Final do dia de hoje, a gente vai abrir novamente para perguntas e respostas. Pessoal, podem perguntar o que vocês quiserem, não tem problema. Algum termo técnico que talvez a gente não explicou ao fundo, enfim, por favor, né, não existe dúvida simples ou complexa, acho que toda dúvida é importante, então fiquem super à vontade de questionar no final. Tá bom, pessoal? Então tá, eu vou passar aqui a bola pro pessoal, só, passando a agenda aqui. Hoje a gente vai falar então o que é o CRM, técnicas de qualificação de demanda, né, de Bunch e SPIN, técnicas de qualificação de demanda, GPCT e Rapport, né? Então, é isso, pessoal, só reforçando, né? O conteúdo de hoje é bem importante a gente prestar aí bem atenção, fazer anotações, tirar dúvidas depois, porque esses são os grandes diferenciais que vocês vão olhar na frente quando a gente fizer o coach de carreira, entender o ponto de vocês compartilhar as vagas, vai ser importante isso tá claro para vocês também, tá? E é isso, pessoal. Passo a bola para o William, para o Almir, para dar seguimento aí. Obrigado, Vini. Obrigado pela introdução. Boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Almir. Trabalho atualmente na ação digital, trabalho como executivo de contas. Né? Pode passar para o próximo slide, Vini. Show. Então, hoje eu vou falar um pouco, né, sobre o que é um CRM. O CRM, ele vem da sigla Customer Relationship Management, né? Ou seja, em português, gestão de relacionamento com o cliente. Né? Para que serve o CRM? O CRM, na área de vendas, ele é super importante porque ele quem junta todas as informações como endereço, telefone, e-mail, contato, visitas, tudo que é relacionado a contato, a ação, que são realizadas com o cliente, a informações importantes, são armazenadas nessa ferramenta. Entre as ferramentas mais conhecidas do mercado de CRM, a gente tem aí no mercado grandes nomes como Salesforce, Pipedrive, Zendesk, HubSpot, RD Station e diversos outros. Particularmente, eu já trabalhei com Salesforce, Pipedrive e HubSpot. Todos eles têm grandes vantagens, têm muitos diferenciais, né, de um para outro. Na verdade, poucos diferenciais, desculpa. Né? Mas o que realmente importa no CRM, né, é que o CRM está ali para facilitar o dia a dia, não somente da área de vendas, mas também dos times de marketing, dos times de pós-venda que fazem a gestão do relacionamento com o cliente, né?
e também do time de prospecção, né? Mais voltado para o SDR, né? Por que é importante o CRM? Né? Todo contato que você faz com o cliente, por exemplo, uma seleção de território, né? Um mapeamento de território. Né? Então, vamos dizer que o Almir ele vai trabalhar com as contas de São Paulo. Né? Então, eu preciso pesquisar quais são as principais empresas, por exemplo, de varejo, né? Que atuam no mercado de São Paulo. Né? O que elas têm, né, em comum, né? O que elas vendem, onde elas estão localizadas, quem são os tomadores de decisão dentro delas, seja um comprador técnico para uma solução de relacionamento com o cliente, RH, soluções técnicas de infraestrutura. Acho que Acho que cortou um travou um pouquinho pouco, aqui. travou para vocês também, mas eu vou continuar um pouquinho enquanto o Almir não volta. Pessoal, prazer falar com vocês, tá? Me chamo William Oliveira, sou gerente de contas aqui na Acreditas, sou gerente de contas da Acreditas, tá? Então, comecei há 5 anos atrás como SDR, uma oportunidade que o Vinícius Brum me deu, trabalhar em uma das principais parceiras da Google aqui no Brasil. Então, uma baita oportunidade para eu poder falar sobre alguns temas com vocês. Bom, o Almir estava explicando um pouquinho sobre o porquê nós usamos um CRM, né? Então, esse sistema, como esses vários sistemas que vocês estão vendo aí, da Salesforce, Pipedrive, enfim, ele ajuda a gente na nossa rotina, né? No dia a dia ele é extremamente importante. Então, ele é extremamente importante para o seu planejamento diário, para o seu planejamento semanal, para o seu planejamento mensal. Algumas empresas trabalham com metas trimestrais, então o CRM ele também te ajuda nessas metas por trimestre. Vini, você pode passar o próximo slide, por favor? Claro, só fazendo um comentário aí, pessoal. Acho que ontem eu falei um pouquinho sobre como eu comecei, né? Eu vim do varejo, mercado de turismo, né? Eu lembro que na época a gente não tinha CRM, né? Onde eu anotava os contatos dos meus clientes era no caderninho. O telefone, e-mail, enfim, né? Então, um CRM, basicamente, ele é um sistema, né? Que a gente usa no computador, pode até usar no celular, né? Mas é mais usado aí no computador, para que realmente a gente consiga organizar as informações dos nossos clientes, né? Então, isso nos dá visibilidade de contato, nos dá visibilidade, por exemplo, se a reunião foi agendada, qual é o status, né? Se está, por exemplo, em fase de qualificação, fase de proposta. Então, ele nos dá todas essas informações aí dos nossos clientes, né? Ontem a gente falou muito sobre leads, né? Então, muitas vezes a gente usa esse sistema, né, esse CRM, para realmente registrar os potenciais clientes que estão interessados no nosso produto ou serviço, né? Então, vocês vão ver que para essa posição de SDR, várias empresas adotam diversos tipos de CRM, né? E elas têm estratégias definidas para a gente usar o CRM como essa informação, né, de todos os nossos clientes. E como o William falou, e aqui tem alguns exemplos, né, tem vários tipos aí de sistemas de CRMs diferentes, né? Então, é importante aí vocês saberem que no dia a dia de SDR de vocês, provavelmente vocês vão usar aí esses SRMs também para agendar reuniões, passar todas as informações dos clientes de vocês, anotar como é que foi, por exemplo, a ligação inicial de vocês com os clientes e passar todas as informações aí redondas para os vendedores, né? Show. Obrigado, Vini. Desculpa aí, pessoal, acabou caindo minha conexão, mas é isso mesmo que o Vini falou, né? E 4 pontos que eu acho super interessante sobre o CRM, né? Um deles é a integração entre os setores, né? Como o Vinícius mesmo falou, né? Ele é utilizado para todas as informações dos clientes, né? Então ele integra muitos sistemas, por exemplo, para você fazer uma campanha. Vamos ter uma promoção de Black Friday. Então, o marketing usa para fazer essas promoções e disparar campanhas através de CRM, reduz o ciclo de vendas, ou seja, ajuda no fechamento das vendas, né? Até para o SDR, as informações que ele coleta durante uma ligação. Putz, o cliente X tem tal dificuldade, tem X desafio, tem isso e aquilo para resolver, né? O CRM, ele é uma mão na roda para ajudar todo o time de vendas e pós-venda, né, na gestão com o cliente, né. Ele potencializa as conversões, né, então eu tive uma diretora que ela falava muito sobre
a gente fazer o CRM, ele nos ajudar a avançar durante nossas tratativas de negócios, né? Então, era obrigatório atualizar o CRM, todo o contato que eu fazia com o cliente, todo o e-mail, se o cliente me rejeitou, se o cliente me atendeu, com quem que eu falei, né, o que aconteceu, né, para que caso eu saia da empresa, entre de férias, fique doente, alguém que pegue aquela informação, saiba o que está acontecendo ali e tome uma estratégia diferente, né, seja criativo. Né, e aumenta também a retenção de clientes, né? Tem estudos que falam que empresas que usam o CRM, né, tem uma retenção maior de clientes de 5 a 7 vezes, né? Também esse número multiplica aí na taxa de conversão de clientes, né? Ou fechamento de vendas, ou até mesmo agendamento de reunião e qualificação, tá bom? William. Muito bom. Só o último comentário aí, né? Eu falei um pouquinho de quando eu era vendedor ali do varejo do turismo, usava caderninho. Depois eu entrei numa empresa, né, com SDR, a gente usava planilha, né? Então a gente tinha ali todos os contatos dos clientes nas planilhas, né? E a gente classificava os clientes, por exemplo, qual cliente potencial está mais perto de fechar. Então a gente tinha classificação, por exemplo, do frio, do morno e do quente, né? Que era o mais próximo aí do fechamento, né? E os CRMs atuais, até eu estou vendo que tem bastante gente no chat aí que já também tem o conhecimento e já usa, ele nos dá diversas informações, né? 360 do cliente. Então, vai ser bem importante aí para vocês na trajetória com o SDR, saberem usar, enfim, né? E, de novo, depois do coach de carreira que a gente vai fazer apresentar no terceiro dia, depois a gente vai marcar, a gente pode adentrar em qualquer outro tipo de dúvida no detalhe também, não tem problema. Mas manda bala, Will. Boa, valeu, Vini. Gente, continuando o que o Almi ele estava explicando, né, e os comentários do Vini, então, basicamente, como eu falei para vocês, o CRM, esse sistema, ele ajuda a gente no nosso planejamento, tá? E ele deixa tudo mais fácil. Então, pode acontecer de vocês entrarem em uma empresa em que não tem ainda um CRM, está montando a operação, talvez o orçamento não seja tão bom para poder iniciar com o CRM, e vocês enfrentar alguns desafios, como o Vini enfrentou, de usar planilha e tudo mais. Né? Mas hoje há CRMs, inclusive, gratuitos para você poder testar, poder usar e trabalhar. Mas, bom, aqui nós temos uma imagem de, basicamente, uma das visões que nós podemos ter do CRM, que a gente chama de Kanban, que é basicamente essas oportunidades por etapa. Aqui entra algo que a gente chama de funil de vendas, né? Então, vamos imaginar que eu sou um SDR e eu tenho aqui, então, nessa primeira etapa que tem mais oportunidades de negócio, né? Então, esses são pessoas que eu ainda não entrei em contato, né? São pessoas que eu posso fazer uma ligação e entrar em contato com elas. A segunda etapa é o próprio contato. Então, são esses leads, né, essas oportunidades em que eu consegui falar com essas pessoas, né? E aí, a próxima é o resultado desse contato que eu fiz. Então, beleza, eu fiz esse resultado, eu fiz esse contato, e essas pessoas, elas aceitaram ouvir falar um pouco mais do meu produto, nós marcamos ou um novo horário para a gente falar sobre o meu produto, ou eu consegui marcar uma reunião para quem vai tocar a próxima etapa, né, da venda, que seria um executivo de vendas, um closer, né, que o Vinícius explicou ontem. Então, cada etapa dessa imagem que vocês estão vendo representa o progresso desse lead, dessa oportunidade. Então, é muito mais fácil. Né? Então, eu sei aqui, por exemplo, beleza, eu tenho aqui 30 oportunidades, dessas 30 consegui falar com 15 pessoas, das 15 eu consegui avançar com 5. Então, dessa forma, eu vou criando o meu funil, né? Então, a empresa vai ter um funil para vocês, com cada etapa que você vai cuidar e que você é responsável, até chegar naquela oportunidade, ou seja, o agendamento feito. Tá? Então, normalmente, o trabalho do SDR, ele termina justamente quando você consegue realizar o agendamento para o closer. Então, quais são alguns benefícios, além dos que o Almir falou, para a gente, né? Além dessa visão que você tem, por exemplo, eu gosto muito de todos os dias, às 9 horas, quando eu começo a trabalhar, eu abro a minha aba de tarefas no CRM. Então, dentro de cada oportunidade dessa, né, dentro de cada contato ou empresa que eu tenho aqui,
eu consigo colocar tarefas a serem realizadas. Então, por exemplo, hoje na minha rotina, né, eu tenho, por exemplo, eu tenho que mandar um contrato X para uma empresa, eu tenho que avaliar e fazer alguma outra coisa, eu coloco sempre essas tarefas ali dentro. Então, o CRM, ele melhora a gestão de tarefas e compromissos. Então, ele não me deixa esquecer que eu preciso enviar uma proposta Y, ou que eu preciso fazer uma avaliação sobre determinados colaboradores de uma empresa, ou mudar uma estratégia. Então, ele funciona muito bem para isso. Outro ponto, ele aumenta a produtividade. A diretora que o Almi falou foi a mesma diretora que eu tive também. Ela gostava de usar o termo de que esse sistema, o CRM, ele tem que ser o seu chefinho, né? Ela chamava ele de chefinho. E por que chefinho? Porque quando eu abro a minha aba de tarefas e começo a trabalhar por lá, ele me diz exatamente o que eu tenho que fazer durante o meu dia. Então eu consigo colocar, por exemplo, amanhã eu já sei que 9 horas eu tenho que entrar em contato com X cliente, 10 horas eu tenho uma outra reunião com outro cliente. Então eu vou colocando todo o meu planejamento diário com essas tarefas, e isso aumenta a minha produtividade. Eu não começo o meu dia perguntando, poxa, para quem que eu vou ligar hoje? Para quem que eu vou conversar? Com quem eu vou conversar? Qual empresa eu preciso mudar a estratégia? Então, tudo tem dentro das tarefas, nesses cards dentro do CRM. Então, isso é maravilhoso. Além desse outro ponto, a gente tem uma maior assertividade também nas tomadas de decisão. Tá? Então, vocês vão perceber que, por exemplo, você se tornou um SDR e você tem aqui nessa etapa de agendamento da própria reunião, né? A pessoa não conseguiu te dar uma data, você não conseguiu cativar uma data, e você tem bastante pessoas, bastante empresas ali nessa etapa. Então, eu posso tomar uma decisão de que, olha, eu estou vendo que tem 15 empresas paradas nessa etapa. Qual ação específica eu posso tomar para cada uma delas? Ou posso tomar uma ação em massa para poder fazer com que elas avancem no meu funil, tá bom? Então, basicamente, esses são os benefícios que nós temos no CRM, e ele é fantástico, né? Ele vai te ajudar no planejamento do dia a dia, tá bom? Então, resumidamente, com tudo isso que nós falamos e trouxemos, esse é o sistema CRM, né? Eu vi que tem algumas dúvidas aí, e o pessoal está respondendo aí no chat, mas a gente pode falar um pouco mais lá no final, na sessão de perguntas, tá bom? Então, beleza. Vini, vamos avançar? A gente vai falar um pouquinho agora sobre uma técnica, né? Então, saímos agora do sistema que nós usamos no dia a dia para nos ajudar a cumprir nossas funções. E agora nós vamos começar a falar um pouco sobre uma técnica quando a gente já está em contato com o cliente, tá bom? Almi? Show de bola. Valeu, Will. Obrigado aí por me cobrir. Teve um erro de conexão aqui, né? Agora tá tudo certo. Bom, pessoal, basicamente é isso, a gente está anotando as perguntas aqui, muito legal que vocês estão interagindo aí com a gente, né? Essa técnica que o William falou se chama Bunch, né? Bunch basicamente é uma metodologia de vendas, né? Metodologia de vendas existem várias, né? Tem Spin Selling, Challenger Sales, receita previsível, e Bunch é uma delas que foi adotada, né, foi aplicada pela primeira vez por uma empresa chamada IBM. A IBM é um fornecedor de tecnologia multinacional americana, né, e essa metodologia é muito utilizada no dia a dia dos SDRs, né. Particularmente como SDR, eu utilizei muito essa metodologia, e até hoje, trabalhando com vendas, né, eu utilizo muito dela. Né? Ela é um guia para mim em muitas oportunidades, né? E assim, pessoal, metodologia não é um script, né? Não é algo que você precisa seguir ali à risca, mas sim técnicas que você adquire, né? E que te facilita e te potencializa a se tornar um SDR melhor, né? A ajudar a converter maior número de reuniões, né? E vendas também, tá? Falando sobre Bunch, né? O que é Bunch? Né? Vem da sigla Budget, de orçamento em inglês, Authority, de autoridade, Need, de necessidades, e T, de time. Resumindo, né? Sobre budget, o cliente potencial que você está falando, aquela empresa, aquela pessoa, né? Ela tem orçamento para comprar a solução que você está oferecendo, né? Se ela não tem orçamento, como que ela pode reduzir custos de outros setores? Por exemplo, ela quer adotar uma solução de e-mail mais robusta, né? E ela utiliza também Zoom, ferramenta de segurança separado, Excel e etc., né? Então, ela pode consolidar tudo no e-mail do Google, por exemplo, né? Onde ela vai ter tudo isso integrado, né? Então, existem diversas formas de ajudar a
reduzir custos para que ela tenha um retorno de investimento. Authority, quem é essa pessoa que eu estou falando? Ele é um tomador de decisão? Se não, como que ele pode me ajudar a chegar, né? Como que eu posso empoderar essa pessoa para que ela venda a ideia de como essa solução vai ajudar a empresa a prevenir riscos, reduzir custos, ter mais autonomia, ter uma melhor gestão lá dentro. Necessidades. Quais são as dores? O que motiva esse cliente, né, a mudar? Seja da solução que ele está utilizando hoje, seja da plataforma que ele utiliza, como que ele pode melhorar, né? O que ele pode prevenir de riscos, de tempo, né? O retorno ele pode vir de diversas maneiras, né? E time, qual que é a urgência que o cliente, né, que o lead ele tem para a tomada de decisão desse projeto? É um projeto para esse ano, para esse mês, para ano que vem, não tem prioridade nenhuma, né? Então, se não tem prioridade nenhuma para o cliente, basicamente descarta que não tem nenhuma oportunidade. Mas se soubermos mapear, né, ser consultivo e perguntar sobre cada um desses pontos, com certeza vamos achar necessidades, né, e isso que vai ser o combustível, né, a gasolina necessária para que esse potencial cliente tome a decisão, tá? Pode passar para o próximo slide, Vini. Claro, só um comentário, pessoal. Essa técnica do Bunch, né, ela é muito requisitada como um diferencial, né, para os SDRs que estão se aplicando para as vagas, eles conhecerem essa metodologia, né? Então, basicamente, são algumas perguntas que a gente faz para o cliente, né, como o Almir e o William falou, de entender o orçamento, entender quem é o comprador, qual é o processo de compras, qual a necessidade, né? E o tempo, né, o prazo que ele espera implementar esse produto ou esse serviço, né? Então, basicamente, são algumas perguntas de qualificação que o SDR faz, e quando ele mapeia esses 4 pontos, por exemplo, ele passa todas as informações qualificadas para o vendedor. Então, o vendedor já tem o contexto, né, o briefing. O briefing, basicamente, é o contexto, né, algumas expressões que a gente usa aí no business, né? Então, o vendedor ele já tem todas essas informações, e geralmente o SDR coloca todas essas informações dentro do CRM, tá? E passa isso de forma aí para o vendedor, para que ele possa aí ter mais informações e ser mais assertivo no segundo contato aí com um cliente em potencial. Show. Obrigado, Vini. Will. Perfeito. Então, bom, gente, de uma maneira bem resumida, né, e reforçando aí tudo que o Almir e o Vini falou, então, a técnica, ela serve, né, e ela existe para que a gente consiga adaptar para cada situação, né? Então, a gente não precisa se prender a todas as perguntas de cada etapa da técnica, até que ela se torne natural, nós realizarmos elas, né? Então, basicamente, eu posso adaptar e personalizar essa técnica do Bunch. Então, poxa, o cara atendeu o telefone, eu tô conversando com ele, ele fala, olha, eu fundei a empresa, eu sou responsável, eu já sei que ele é o cara que toma uma decisão, né? Eu já sei que ele é que tem autoridade. Então fica muito prático, eu não preciso passar pelo B, vou passar pelo A, o N, aqui, e no A vou falar, você mesmo toma decisão? Ele já me falou, né? Então a gente pode ir adaptando isso. Outro ponto também importante no momento do orçamento, quando você quer entender ali na primeira etapa, pô, será que esse cara ele tem dinheiro para comprar a minha solução, né? Então, às vezes, se ele falar assim, olha, essa solução custa R$500, mas eu só tenho 100 para investir, a gente ainda tem oportunidade ali, né? Não, custa R$500 aqui, não para a gente seguir o nosso bate-papo, talvez numa outra oportunidade, né? A gente pode tentar entender para resolver outros problemas que ele tem com a nossa solução, né? Depois que a gente mapeia os envolvidos, e como que a gente faz esse mapeamento? A gente não precisa perguntar, olha, tem alguém acima de você que toma a decisão por você? Não. Olha, tem alguém mais que te ajuda nessa decisão? Tem alguém mais que você vai contar durante esse projeto, que vai te ajudar na avaliação? Então, há várias formas de nós perguntarmos e tem muita coisa legal. A gente não tem tanto tempo, né, para a gente mostrar na prática. A gente vai ter um outro momento aí que a gente vai marcar com vocês, né? E, por fim, identificar a importância do problema. Porque, muitas vezes, o time não é só, olha, em quanto tempo você quer resolver, né? O time é a gente entender a prioridade para esse cliente, o quanto que isso afeta a operação dele, o quanto que a minha solução poderia ajudar ele hoje, nesse momento. Tá? Então, essa seria de uma maneira bem resumida para a gente poder fechar essa parte da técnica, tá bom? E claro, a gente vai ter outros momentos aí juntos, a gente está planejando isso para a gente poder praticar juntos, fazer ligações juntos, ouvir outras ligações, para vocês entenderem como isso funciona na prática, tá bom?
Legal, boa. Boa, pessoal, acho que só complementando, né? Então, o Bunch, ele é uma técnica de tipificação muito usada. Agora eu vou passar a bola para o Anderson, ele vai comentar um pouquinho aqui sobre outra técnica, que é o Spin, né? E hoje a gente vai falar também de GPCT, Rapport, que também são técnicas que o SDR geralmente usa no seu dia a dia, né? De novo, a gente sabe que é bastante conteúdo, né? Vai ficar gravado isso, a gente pode explicar depois no detalhe cada um, mas é legal a gente saber aí que são essas as principais que o SDR geralmente usa no dia a dia. Isso aí, obrigado, Vini. Bom, eu tô voltando hoje aqui para falar um pouquinho sobre Spin, né? Mas me apresentando novamente aqui para quem não pôde participar ontem. Eu sou o Anderson, eu trabalho na parte de Customer Success dentro da Avenue Code, e também sou um dos, não sei se a gente coloca como professor, instrutor aqui da Inside Sales School, né? Bom, falando um pouquinho sobre Spin, né? Levando em consideração o que o William e o Homem falaram dentro de Bunch, na verdade o Spin ele segue um padrão muito semelhante, né? Então entender assim, dentro de 4 fases, né, digamos assim, o que o cliente está buscando, o que a gente precisa fazer para ajudar ele, né? São técnicas assim que vão evoluindo conforme os anos, né? Então, no caso do Spin, é uma técnica que levou 12 anos para ser feita, né? Porque ela foi feita através de uma pesquisa, através, inclusive, de um livro que tem, né, do Neil Ruckman, para falar sobre Spin Selling e para falar sobre o estudo que eles fizeram aí com mais de 35 mil vendedores, né? Esse estudo, se eu não me engano, foi feito nos Estados Unidos, então, um mercado geograficamente relativamente próximo do nosso, né? Mas acho que eu queria pontuar aqui alguns resultados importantes nesse caso aqui, né? Dentro da pesquisa, eles perceberam que os vendedores que tinham mais sucesso, né, que faziam mais vendas, que batiam suas metas todos os meses, até passavam, eram aqueles que detalhavam as necessidades dos clientes. A gente vai entender um pouquinho mais isso nos próximos slides, né? E também eram pessoas que expunham as implicações, né? Então, se o cara tinha um problema, ele tentava entender o que aquele problema causava, além do que ele já tinha no dia a dia, né? Então, por exemplo, eu não consigo fechar minhas vendas no final do mês. Tudo bem, isso é um problema sério que a gente precisa olhar o que está causando isso, né? Mas se você não fecha as suas vendas no final do mês, o que acontece? Eu deixo de pagar as contas, ou eu não consigo pagar o salário dos funcionários. Então, não é só não fechar as vendas no final do mês, né? Não é só bater a meta no final do mês, mas também tem outras implicações que causam, né, dentro de uma empresa, algum tipo de problema, né? Então, não é só aquilo que às vezes o cliente vê. Tem outras coisas que ele não tem aquela visão e que podem trazer até um senso de urgência maior, né, para que ele resolva aquele problema. Vamos para o próximo, Vini, por favor. E aí, detalhando o que é o SPIN, né? Assim como o BUNT, né, também é uma sigla, para falar um pouquinho sobre algumas, para a gente lembrar, né, de algumas palavras aí. Então, no S, a gente vai falar sobre situação, né? Qual é a situação que o cliente se encontra. Então, qual é o tamanho da empresa, o faturamento dessa empresa, onde ela está localizada, informações gerais, né? Até um pouco do que eu falei ontem também, né? Então, situações assim que a gente... em situação são informações que a gente consegue encontrar, inclusive, online. Então, entrar no LinkedIn da empresa, entrar no site, ver as redes sociais. Então, são coisas que a gente consegue achar normalmente com grande facilidade, né? E a gente, às vezes, não precisa passar tanto tempo nessa fase, até porque as outras vão ser muito mais importantes, não só para nós, mas também para o cliente, para que a gente traga mais valor na conversa, né? Para P, a gente vai ter o problema, que é entender o porquê que a gente está falando com o cliente, então, ou porque ele veio para falar com a gente, ou para a gente tentar achar alguma coisa que possa estar incomodando ele no dia a dia, né? O que não deixa ele dormir à noite. Na implicação, no I, a gente vai entender quais são as consequências de não resolver esse problema, e aí a ideia é trazer um pouco mais do senso de urgência para que a gente consiga resolver isso, né? Então, de novo, não é só não bater a meta no final do mês, mas quais outras implicações que a gente vai ter que isso se torne um problema tão grande assim, né? E no caso da necessidade, aí já vai ser onde a gente vai tentar achar algum tipo de solução para isso, na nossa conversa, né? E até onde a gente vai tentar entender também se aquele problema é algo que a gente consegue resolver junto com ele, né?
com aquela pessoa, se o nosso produto atende aquela necessidade, ou o nosso serviço atende aquela necessidade. Então, mostrar como seria o cenário ideal para ele através da nossa solução em uso, né? Então, se ele não consegue fechar as vendas, por exemplo, fechar as metas no final do mês, desculpa, talvez ele não tenha um CRM, por exemplo. Então, ele não tem controle sobre as oportunidades, os negócios, ele não sabe com qual cliente ele está falando, né, durante o mês, enfim, então ele não tem esse controle. Então, se ele tivesse um CRM, por exemplo, ele poderia ter um aumento de produtividade, consequentemente fazer mais vendas, mais reuniões e assim por diante, né? Então, essa é onde a gente vai tentar conectar o que o cliente está passando com o que a gente tem para oferecer para ele, né? E aqui né, para ser um pouco mais objetivo também, até por conta da gente ter falado sobre budget, também a gente tem algumas outras formas de qualificar o cliente que a gente vai falar hoje, né? Eu queria trazer algumas dicas aqui nesse caso, né? Então, como eu frisei, acho que bastante ontem, a gente sempre pesquisar antes sobre o cliente antes de falar com ele, né? Então, entender se aquele cliente que a gente está tentando conversar, aquele lead que a gente está tentando conversar, ele é um tipo de cliente que a gente quer ter como nosso, então que ele satisfaz ali os nossos critérios também, né? E pesquisar sobre a empresa, a pessoa que a gente está tentando conversar, qual que é o cargo daquela pessoa, se ela estiver dentro do LinkedIn, por exemplo. Então, não usar esse tipo de informação, né? Informações que a gente poderia buscar online, achar online, e não fazer essas perguntas para o cliente. Então, perguntar só o que é necessário nessa etapa, até para que o cliente não fique só respondendo coisas que não tragam valor para ele, porque isso acaba cansando ele na ligação, né? E o tempo que a gente tem ali é muito valioso, né? Na parte de problema e implicação, se o lead some, né? Então, se a gente tenta falar uma segunda vez com ele, ou a gente talvez avance para um tipo de proposta e o cliente, né, não dá retorno, enfim, ele some. E eu imagino que alguns dos vendedores que estão aqui assistindo a gente já tenham sofrido isso, né? Porque talvez as perguntas não foram eficientes, né? Então, talvez o lead não tenha entendido que a sua solução pode resolver o problema dele, ou ele não viu que aquele problema é um problema tão grande assim quanto talvez ele parece ser. Então, talvez mudar um pouquinho as perguntas que você está fazendo, né? Pode trazer um resultado um pouquinho melhor em outras ligações. E é até legal, se for possível, né? Acho que é um tema que a gente não colocou aqui nos slides, mas se vocês conseguirem gravar as ligações de vocês também, isso. Se você conseguir colocar um programa no celular, enfim, você consegue fazer. Até para você ou escutar a ligação depois, ver se você está comendo bola, ou se o cliente às vezes não respondeu o que deveria, ou se você poderia trocar as perguntas, enfim, esse é um exercício bem legal de ser feito, tá? E na parte de necessidade de solução, o cliente precisa ver valor no que você está mostrando para ele, né? Então, aquelas implicações que eu mencionei antes, elas precisam estar bem claras. Que não é só aquele problema, talvez, que ele esteja vendo ali na frente dele, mas que pode ser um problema muito maior e que ele precisa de você para ajudar a resolver o que ele está passando, né? Para que ele consiga dormir de noite. Então, lembrando, pesquise antes sobre o cliente. Se o cliente sumir, você tem que talvez refazer essas perguntas e pensar um pouquinho melhor como é que você está colocando elas. E o cliente precisa ver valor no que você está oferecendo e que você é a pessoa que pode ajudar ele a resolver esse problema. Muito bom, Anderson. Eu vou dar um exemplo prático aí. O Arthur falou, eu lembrei uma vez, né? Uma vez eu fui e eu não sei se o vendedor estava usando essa técnica ou não, mas ele abordou a grande maioria desses pontos, né? Uma vez eu estava procurando um colchão para comprar e eu fui em várias lojas, né? E a maioria dos vendedores fez uma abordagem tradicional, né? Eu tenho esse tipo de marca, esse tipo de produto, esse tipo de tecnologia, o preço é esse, enfim, né? Um atendimento meio padrão, né? E teve uma loja que eu fui, onde eu entrei e perguntei, né? Estou procurando o colchão, etc. E ele fugiu totalmente do produto que ele estava vendendo e foi entender por que eu estava buscando isso, né? Então, trazendo para o Spin, né? Qual era a minha situação atual, né? Por que eu estou buscando o colchão, né? Eu falei para ele, não, porque eu estou com dor nas costas, enfim, me mudei recentemente, né? E ele começou a perguntar, mas como você está se sentindo? É uma dor muito forte ou não? Enfim, como a gente entrou num papo
muito de entender qual era realmente a minha necessidade, a minha implicação, né, como o próprio Spin diz, né, e ele entendeu a minha necessidade. Então, basicamente, ele fez toda uma qualificação, né, o porquê que eu estava procurando, era dor nas costas, dor muito forte, aonde que era, né, qual era o meu peso, enfim, todas as perguntas relevantes, para no final, né, ele chegar e me dar uma solução para o meu problema, né? Então, a gente fugiu muito da coisa tradicional, trivial, né, do produto, e foi para uma solução aí bem qualificada, né? Então, obviamente, eu comprei com ele, e até um detalhe, né, pessoal, assim, vocês vão perceber que muitas vezes, na maioria das vezes que a gente tenta conversar com alguém ou vender, o preço não é um fator decisivo de compra. Ele é importante, mas não é decisivo. Muitas vezes as pessoas elas tomam a decisão de compra ou querer continuar a conversa pela experiência de atendimento, né? Então, quanto mais a experiência for humana, mais a gente sentir, né, que a gente está sendo bem tratado, que a pessoa realmente está querendo resolver um problema, a probabilidade de eu querer continuar a conversa com ele é muito maior, né? Acho que todo mundo aqui já teve alguma experiência onde foi mal atendido e bem atendido, né? Então, vale trazer essa reflexão também. Mas vamos lá, passar para o próximo aqui. Show. Obrigado, Vini. Bela explicação, Anderson. Então, falando um pouquinho aí sobre mim, sou Pedro Carrascosa, tá? SDR hoje aqui na empresa Acreditas, e vou falar um pouco para vocês, explicar sobre essas técnicas de demanda, tá? Que é o GPCT e o Rapport. Vamos lá, Vini, por favor. Então, começar falando um pouco sobre o GPCT, tá? O que é o GPCT? É uma metodologia de vendas, como eu comentei. Ela é um upgrade do Bunch, certo? Tendo, então, ali um framework da HubSpot. O que é um framework? É um coração do sistema, é algo que já está dentro dele, que utilizam do início ao fim, tá? E o HubSpot, como eu comentou e o Almirante logo no início do curso, né? É um próprio CRM de vendas e marketing, tá? Ou seja, o GPCT ele direciona todo profissional de vendas a entender os 4 principais informações durante essa jornada do cliente. A ideia do GPCT é estar focado em vender, e não em vender, na verdade, perdão, e sim diagnosticar, entender quais são as prioridades desse cliente, tá? Então, e saber se faz sentido realmente a gente continuar nessa conversa ou não, tá? E aqui eu vou destrinchar um pouco de cada letra e cada ideia do GPCT, tá? Pode passar, Vini. Então, começando pela letra G, que é goals, que é objetivos, tá? Então, é legal entender qual é o objetivo dessa empresa hoje, o que ele está buscando, tá? Ou seja, geralmente são 3 objetivos que as empresas hoje buscam, que é ganhar mais dinheiro, reduzir custos e diminuir os riscos, né? Risco de perda, risco de reestruturação, algo do tipo, tá? E entender ali se a empresa quer aumentar o faturamento, por exemplo. Isso é um objetivo que ela tem hoje, tá? Pode passar, Vini. Então, a gente vai entrar na próxima letra, que é o P, que é o planos, tá? Qual que é a ideia dele? É entender o que já deu certo e o que não deu certo, tá? Nada mais é do que traçar um plano para poder chegar nesse objetivo de poder aumentar o lucro da empresa, por exemplo, tá? Implantar um CRM para melhorar a gestão dos vendedores. Isso é um plano dele, que ele tem hoje, tá? Como ele pode fazer isso para poder ter um CRM futuramente, que vai ser uma consequência, ele vai aumentar as vendas e vai aumentar o faturamento, tá? Vini? Então, a próxima letra a gente entra em challenges, que são desafios, certo? Então, é legal entender quais são os principais desafios vividos pela empresa, entender se esses desafios são novos ou não, tá? É por isso que essa etapa é bem importante nesse momento de descoberta. Então, a gente utiliza bastante, até mesmo a metodologia que o Anderson comentou, do SPIN para integrar aqui. Então, é legal você utilizar o P ali de problema, implicação nesse processo, tá, de desafios. Ou seja, ali a gente vai entender se a empresa pode, ou se o nosso negócio, a nossa empresa pode ou consegue ajudar esse cliente, tá, esse lead. E se o lead aceita a nossa ajuda, o que pode acontecer nesse processo, tá? Quando a gente está qualificando, está fazendo uma conversa com o lead, que é bem normal. Ele tem uma dor, tem uma necessidade, tem um desafio, a gente consegue ajudar, pode fazer sentido, né? A gente consegue fazer esses 2 pontos, mas ele não quer a nossa ajuda. Para ele, tá
tá estável, ficar daquele jeito para ele estar seguro, tá? Então, ali vai entrar questões de objeções que a gente tem que contornar, que a gente vai qualificando, que a gente vai implicar, tá? Como a gente comentou com o Anderson ali, certo? Então, esses são bem pilares que vão interligar um ao outro, tá? Vini? Aí, então, a gente entra na última letra, que é o timeline, que é o tempo, tá? Que ele entra também como bunch na última letra de tempo, que é para quando eles precisam resolver isso tudo, quando precisam resolver esses desafios, esses planos, quando que eles têm em média para fazer isso tudo ficar pronto e rodando, tá? Então, cada lead tem um tempo de construção, alguns pode ser urgente para resolver dentro de 1 mês, 2 meses, ou se tratando de um projeto grande, pode levar até 6 meses, dependendo do porte da empresa e do projeto. Ah, mas por que 6 meses? Porque empresas grandes tendem a ter esse ciclo maior, porque são mais burocráticos, passam por toda a parte ali de tributação, cuidados, processos, dependendo da empresa, até mesmo processos com advogado em contratos, tá? Então isso é bem normal. Com isso a gente consegue entender bastante a prioridade que esse cliente, esse lead tem com o negócio, tá? Então, basicamente, isso daqui que eu comentei com vocês, isso trouxe é o GPCT. Então, ele engloba bastante com as técnicas e metodologias que os meninos comentaram e explicaram para vocês. Então, vocês trazendo isso daqui, você faz um diagnóstico bem aberto e bem simples para poder trazer uma conversa informal, mas você está qualificando eles também. Então, quando você entrar no desafios, você consegue achar um problema, você consegue implicar ali de uma forma bem tranquila, tá? Então, aqui você consegue aderir melhor qual fica para você fazer no seu dia a dia, no seu trabalho. Pode passar, Vini. E para fechar, né, como a gente comentou, trouxe aqui para vocês para explicar um pouco sobre o rapport, tá? O que que é o rapport? O rapport é uma palavra francesa que significa trazer de volta, tá? E ela é bastante utilizada na psicologia. Então, é a capacidade de conseguir despertar uma boa impressão do início de uma conversa e construir um bom relacionamento, mais do que atingir uma reação positiva instantânea, tá? Ou seja, é algo de espelhamento, é você estar igual à pessoa, como aqui na imagem que vocês estão vendo. Aqui o Obama, ele tá igual, vestidamente igual, de terno, e tá fazendo a mesma posição. Ou seja, não é você imitar a outra pessoa, é você se espelhar e trazer essa conexão. Ah, mas eu não trabalho presencialmente, eu vou só fazer ligações. Como eu consigo gerar rapport? Por ligação, ela vai ser diferente. Você vai trazer ali o tom de voz para ficar semelhante com o seu lead, ou seja, se o seu lead ele fala num tom mais alto, mais espontâneo, mais alegre, coloca o seu tom parecido com o dele, mais alegre, mais animado. Agora, quando você pega aquele lead que fala mais devagar, um tom mais baixo, tenta desacelerar, chegar a um tom próximo e vir trazendo aos poucos para o seu ritmo. Você vê que ele vai acompanhando você, ele vai te dar mais aberturas, e é lógico que aqui a gente também tem que ver bastante perfil, né, do lead que a gente está falando. Se ele é um diretor, um CTO, que é aquele perfil mais direto, é legal a gente fazer o quê? Ser objetivo, ser claro e transparente, né? E ser bem pragmático mesmo com essas pessoas, porque eles são exatamente assim. Então a gente tem que ser bem claros e diretos com cada perfil, tá? Que são desse foco. Agora, se é um perfil mais aberto, é um perfil que gosta de conversar, a gente consegue tratar de uma forma mais amigável também, tá? E aqui os pontos que eu trouxe para vocês referente ao rapport. Então a gente vai abrir um pouquinho com o Vini aqui com o pessoal para tirar as dúvidas que vocês tenham. Isso, Vini? Boa, boa, isso aí, perfeito, Pedrão. Obrigado. Só fazendo um comentário geral também, pessoal. A gente sabe que são bastante conteúdo, siglas, técnicas, né? Não tem nada escrito na pedra, né? Ou seja, não tem nada com uma regra fundamental, você tem que usar isso ou aquilo. O que a gente está mostrando aqui para vocês hoje, basicamente, são as principais técnicas que os SDRs usam no seu dia a dia para qualificar os leads, entender as necessidades, prazos, tudo isso que a gente falou, né? Tanto, lembrem ontem, né? Tanto o SDR inbound quanto o inbound, né? Então, basicamente, a gente realmente fazer um diagnóstico completo do nosso cliente, e para fechar como um rapport é exatamente isso, né? A gente poder ter uma conversa de igual para igual com a pessoa, identificar isso, né? Então, o SDR, uma das habilidades bem interessantes que um SDR bem sucedido tem, ele tem muita semelhança com o cliente que ele vai falar, né? Então, como o Pedro falou, se ele tem um tom de voz, ele fala um tom mais acelerado, a gente
deve tentar, ao máximo, se comunicar daquela forma também, né? E é legal, assim, realmente estudar com o que a gente vai falar, né? Se é um diretor, sei lá, de um banco, né? Um diretor do Itaú, por exemplo, né? Então, é legal, de repente, estudar e ver, por exemplo, no LinkedIn dele, quais matérias, de repente, que ele participou, do que ele se interessa, né? Talvez aí, numa primeira contato, trazer alguma coisa de referência, né? Por exemplo, Pedro, vi que você é o diretor hoje do Itaú, né? Muito bacana o seu artigo, né? Onde você participou, conversando aí sobre Open Banking, Pix, né? Isso tem muito a ver com a nossa solução, né? Que é uma questão inovadora, que a gente sabe que hoje no mercado a gente está tendo essa tendência, e isso tem todo a ver com a nossa solução. Então, um exemplo aqui, pensando rápido, a gente gerar essa identificação com o que a gente for falar, né? Mas é isso, pessoal. Acho que a gente entra aqui para a parte de dúvidas, né? Só deixa eu ver aqui se a gente... É isso, amanhã a gente tem o terceiro dia, mas a gente pode ir respondendo aqui. Eu posso responder a primeira, e daí, pessoal, o Will, Pedro, Almir, Anderson, pessoal, aí fica à vontade de responder as outras também. Mas acho que a primeira foi do André Luiz, né? Que é uma pergunta se esse pipeline, né? Quando a gente estava falando ali do CRM, você vê tanto para o B2B quanto para o B2C, né? Então, a resposta é sim. Geralmente o SDR, né, ele trabalha mais focado para empresas, mas, por exemplo, do B2C, vamos pegar, por exemplo, o G4, né, que é um grupo de educação, né? Muitas vezes também, por exemplo, se você tem um curso, sei lá, de liderança, né? Ou até a própria Udemy também, você tem ali um lead que está interessado em comprar um curso de liderança, né? O consumidor final. Muitas vezes também as empresas utilizam o CRM para poder se organizar nesse sentido, né? Então, entender quais pessoas estão mais propensas a comprar o seu curso, por exemplo, né? E aí, ali, a gente tem o controle das informações também, tá? Então, respondendo sua pergunta, geralmente a gente pode usar para os dois, tá? Boa. Respondendo à pergunta da Karina, o SDR geralmente vai até qual etapa dessa classificação com o lead, ou seja, em que momento passa para o vendedor. Normalmente, isso depende um pouco, tá, Karina, do modelo e da estrutura do time de vendas, mas normalmente o SDR vai até o agendamento da reunião. Então, ele aquece o lead, ele liga, ele faz uma pré-qualificação desse lead, né? Ele usa o Band para poder fazer uma pré-qualificação, reúne essas informações, e aí, depois que ele reúne essas informações, ele marca uma ligação com um bate-papo com o closer e aquele lead. Então, nesse momento que ele marca a reunião, é quando o SDR ele sai de cena, e aí o closer ele começa a tocar a outra etapa do funil, tá bom? Normalmente, na maioria das máquinas de vendas, dessa forma que atuam os SDRs. Pode ser que uma empresa ou outra mude um pouquinho, mas no geral é isso. Closer é o vendedor, tá? Só reforçando aí. Isso. Show. Respondendo ali a pergunta da Irmãs Lalib, né? Estou embarcado agora nesse conhecimento, como consigo desenvolver cada sigla mesmo que seja mais lento? Olha, o método mais simples é pesquisando no Google mesmo. Tem diversos portais, um deles é a Leads2B, tem canais no YouTube de vendas também que falam bastante dessas técnicas, né? E tem também livros, né? Como o livro que o Anderson mencionou, do Spin Selling, Challenger, Receita Previsível, né? Então, se você buscar aí, né, você vai encontrar bastante coisa gratuita, né, e dê tempo ao tempo, né? Eu entrei no mercado de vendas de B2B, saindo de um call center, então eu levei muito tempo para me adaptar e aprender essas técnicas e essas metodologias, mas a longo prazo isso me beneficiou bastante, tá? Acho que só um E ponto aí. Tem só mais uma pergunta aqui, desculpa te cortar, Will, que é a do Vinícius aqui. Isso, que ele comentou aqui, que a ferramenta do Trello serve como um tipo de CRM. É uma boa pergunta, tá? Até respondendo ela, eu puxei ela, porque eu já fiz isso também. É uma ótima experiência, desde que você não tenha um pipeline tão grande, tá? Ou seja, se você tem um pipe pequeno, dá para você trabalhar ali dentro do Trello como um CRM, sim, desde que você consiga trazer essa organização, porque ele vai ser bem mais manual, né, do que você fazer ali, e alimentando ele com as informações, mas dá para fazer dessa forma, tá, Vinícius? Vinícius,
Você pode usar o Trello, né, como o Pedro mencionou, mas também tem algumas ferramentas que são gratuitas, tá? Algumas delas até poucos usuários, digamos assim, né? Se o time for bem pequenininho, às vezes você consegue algumas ferramentas, como o próprio HubSpot, inclusive, que eles têm uma versão gratuita que você pode utilizar. Então, se você conseguir usar um CRM, né, melhor, mas se não for possível, o Trello também, né, com muita organização e atenção, você consegue também desenvolver ali. Tem o E o Copper também, que é HubSpot, gratuito. Anderson, complementando o HubSpot, você pode automatizar, inclusive, gratuito com o teu e-mail, tá? Isso, também. Boa, Jackson. Boa, pessoal. Acho que a gente respondeu todos do chat ali, né? Mas fica aberto aí, pessoal. Quem quiser abrir o microfone, quem quiser escrever aí no chat também, fica aberto aí. O tempo aí é de vocês aí. Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bom? Boa noite, Johnny. Fala aí, Johnny. Boa noite, Johnny. Eu já fiz um curso com vocês aí a primeira vez. Eu sou da primeira turma desse curso que vocês fizeram. Eu comecei uma consultoria de recrutamento e seleção e eu usei algumas técnicas DISC que eu aprendi para conseguir fazer a captação de alguns clientes, né? Então, estou familiarizado com algumas coisas, né? Também já atuei como SDR. Acho interessante ali que vocês estavam falando a respeito de algumas plataformas. Eu não conheço muitas, na verdade eu conheço uma só, que é essa Bitrix que eu falei ali, que eu até escrevi ali, que pode ser usado como um CRM. E é uma plataforma bem completa, tá? Legal, Johnny. A gente agradece, e bom você estar participando de novo. É muito legal escutar esse feedback aqui que a gente conseguiu te ajudar aí de alguma forma, né? Eu, particularmente, não conheço essa ferramenta, eu vou procurar para entender um pouquinho melhor. E muito obrigado. A gente sempre gosta aí de escutar novas sugestões, né? E espero que também, entre ontem, hoje e amanhã, a gente possa estar te ajudando aí de novo também em algum ponto que você esteja precisando de ajuda aí. Convidar o Johnny aí, né, Vinícius? Poder gravar um vídeo, um áudio aí para a gente compartilhar do teu testemunho aí, do teu exemplo, cara. Grande valia aí, Johnny, né? Para a gente poder contribuir com mais pessoas aí, assim como a gente contribuiu contigo. Boa. Imagina, obrigado, meu gratidão. Legal, obrigado, Johnny. Mais alguém aí, pessoal? Já fica aberto aqui, pessoal. Não tem dúvida, mais ou menos, toda dúvida é importante. Podem perguntar o que vocês quiserem aí. Não tem dúvida boba, tá? Toda dúvida é válida. Por favor, fiquem à vontade. Se não quiserem falar também, escreve ali no chat que a gente lê aqui e responde, tá? Assim, uma dúvida, assim, relacionado a essas metodologias que vocês ensinaram. Como vocês disseram, não tem, tipo, não tem um manual de instrução, assim, para seguir isso daí. No dia a dia, tem como utilizar uma mescla dessas metodologias ou algo que fica muito confuso no dia a dia? Sim. Olha, André, ótima pergunta, tá? Desde 2013, eu trabalho muito com Bunch. Depois eu conheci o Spin, GPCT, Rapport, enfim, todas essas técnicas. Eu faço uma mescla. Assim, ficou algo intrínseco, né? Eu acho que cada SDR é bom ele conhecer essas técnicas, mas cada SDR deve desenvolver o seu próprio meio de trabalho, de qualificar, né? Então, eu uso muito, por exemplo, o Bunch, mas também eu entrego, por exemplo, a implicação do Spin, né? Não só entender a necessidade que é o que o Bunch traz, mas qual é o impacto que isso está trazendo para o seu negócio, por exemplo, né? O Rapport, eu uso isso diariamente. Eu sempre tento encontrar algum ponto de conexão com quem eu vou falar, né? Então, por exemplo, se o André Luiz ele trabalha, sei lá, numa empresa de contabilidade, eu sempre tento entender o que essa empresa faz, o que o André se interessa, né? Para a gente poder gerar um rapport aí melhor, entre outros pontos, né? Então, respondendo sua pergunta aí, sim, deve usar uma mescla, né? E não tem nada escrito na pedra, não, tá? Se alguém quiser complementar também aí, pessoal, fica à vontade. Acho que faz total sentido o que o Vini falou. Eu já consegui, de verdade, assim, avançar muito com alguns clientes por causa de time de futebol, né? A gente falando bastante sobre futebol, né?
Aconteceu que o cliente era corintiano, e a gente falou bastante, né, sobre o Corinthians estava numa má fase, agora está melhorando, né? Então tem muita coisa que, assim, gera essa conexão, né, as necessidades também, isso que o Vini falou, né, já atendi clientes que foram invadidos, sequestraram dados deles e, putz, não só, isso era uma necessidade para eles, né, trocar de ferramenta. Mas eu impliquei, poxa, e se isso acontecer de novo? Se acontecer pior? Se vazarem todos os seus dados? Se excluírem tudo? O que vai sobrar? Então, sempre usar essa mescla é super interessante, tá? Bacana, obrigado, gente. Obrigado por esclarecer as dúvidas aí. A gente que agradece, André. Só um adendo, voltando ali na pergunta também da Irmãs Lalib. É muito difícil mesmo esse começo, você lidar com todos os nomes. Infelizmente, no mercado, a gente mesmo usa muito no nosso dia a dia, né, essas siglas em inglês, e a gente podia falar tempo ao invés de time, de orçamento, a gente falar o cliente está sem budget, acaba se confundindo no começo, né? Além da dica do Almid, você procurar no Google e tudo mais, você sempre fica atenta, quando você vê essas palavras, você tenta anotar. Quando eu entrei para trabalhar com o Vinícius, a gente tinha reuniões diárias, né, Vini? Não sei se você lembra nossas reuniões. E aí ele me perguntava, tipo, a gente abriu o CRM e ele falava assim, Will, mas qual que é o time dessa oportunidade aqui? Pô, mas a gente precisa fazer... quais são os KPIs que eles estão avaliando? Então, assim, várias palavras que eu não entendia em termos de tecnologia ou simplesmente da área de venda, só que eram em inglês. E na época, eu peguei um caderninho e eu anotava todas essas palavras. Às vezes, que eu não sabia escrever, eu falava, Vini, como que escreve isso aqui? Né? E eu ia anotando todas elas e depois eu ia lá pegando o significado e ficava lá no meu caderninho. Isso me ajudou muito, muito, muito mesmo. Então, comecei a saber e, enfim, entender todas essas palavras. Então, anota todas as que você pode, o máximo que você puder. Se você não sabe escrever, cara, pergunta pra gente, ou joga no Google do jeito que você imagina que vai aparecer a correta, já fiz isso, tá? Então, é uma dica, me veio agora lembrando um pouco da sua pergunta e desse meu início lá atrás. Então, anota que você vai conseguir avançar nisso também, tá bom? Boa, Will. Só respondendo aqui a pergunta do Vinícius, e também o pessoal fica à vontade de complementar também. Mas, Vinícius, sim, funciona assim essa metodologia da CRM também, tá? Nesse caso, quando vocês registravam, né, o histórico da conversa do cliente, caso ele entrasse em contato de volta, isso é muito importante a gente fazer a mesma coisa também no CRM, né, no sistema de vendas que a gente for usar. Para ter o histórico do cliente, para saber como é que foi a ligação, né? E tudo isso que a gente coloca ali dentro do CRM serve como base para a gente ter uma melhor conversa com ele depois, tá? Então, respondendo a tua pergunta, sim, a metodologia também tem a ver com o dia a dia aqui do SDR e tudo que a gente falou aqui. Acho que tem duas coisas que eu posso colocar aí também, Vini. Não só para isso, né? De talvez entrar uma outra pessoa, né? Que vá atender esse cliente, por exemplo, mas para você mesmo, né? Às vezes a gente fala com tanta gente no dia a dia, faz tanta coisa que não é esperado necessariamente que a gente lembre da conversa de uma semana atrás com aquele cliente, né? Naquele dia específico, enfim. Então, ter isso registrado ajuda a gente a lembrar das coisas também, né? Lembrar do nome dele, lembrar do e-mail, enfim, não dá para a gente guardar tudo, né? Então, é importante isso. E você falou aí da parte de suporte técnico também. Tem muito CRM hoje que faz várias coisas, né? Que integra vários setores também. Então, às vezes, um sistema só, ele é dividido para outros departamentos porque eles vão, né, registrando. Então, o HubSpot, por exemplo, que eu comentei anteriormente, marketing usa muito também, porque você consegue fazer algumas integrações ali, que para eles são importantes, e que isso vai ficando no histórico do cliente, né? Então, se você manda um e-mail marketing, que a gente comentou sobre isso ontem, né, para tentar fazer um inbound ali com essas pessoas, então, se você manda um e-mail marketing e essa pessoa abre, por exemplo, às vezes o sistema, ele consegue ver se a pessoa ela abriu o e-mail, se ela recebeu, por exemplo, então isso vai ficando registrado, né, ao longo do tempo. Então, são informações que vão sendo valiosas, assim, quando você vai criando uma base maior de contatos, né? E vai criando dados também para você analisar e ler depois, né?
E até complementando aí, Anderson, essa semana foi bem engraçado aqui na empresa. O Rogério, um dos nossos side sales, deu o aniversário de 1 ano de início de negociação. Então, ele entrou em contato com o cliente e falou, hoje a gente está fazendo 1 ano que iniciou o primeiro contato de negociação. Então, já está aí, né? E o cliente fechou, cara. Então, o CRM ajuda pra caramba, que você tem todo o histórico ali. Então, tem que mandar um cupcake pro cliente aí, hein, Jackson? Case de sucesso essa semana aí por causa disso. Bolinho. Cara. Um bolinho. Então, né, já deixou 1 ano que podia ter feito, então bora para dentro. Show. Muito legal. Pessoal, acho que a gente chegou aqui no limite aqui do nosso tempo. Tem mais alguma pergunta? Alguém quer aproveitar esse tempo final? Bom, pessoal, qualquer então dúvida que vocês tiverem, a gente podem mandar no nosso grupo, no Instagram, enfim, a gente vai estar disponível para ajudar vocês. E só dando contexto, tá, para amanhã, a gente vai falar aqui então sobre a mentalidade, né, de atitude de SDR. A Bárbara, que está conosco aqui, vai falar bem sobre o LinkedIn, como ter um LinkedIn campeão, né? Quem não tem, também a gente vai mostrar e a gente pode ajudar a criar também a sessão de coach de carreiras, não tem problema algum. Melhores práticas com currículo, comportamento de entrevista. A gente vai fazer uma rodada aí de depoimentos de sucesso de pessoas que passaram, acho que como o Johnny pontuou aí também no nosso primeiro curso, né, nossa primeira sessão. E depois a gente vai fazer o encerramento aí com um coach de carreira, que é onde realmente aí a gente vai ajudar vocês no detalhe, né? Então, tenho certeza que quem está procurando entrar nesse mercado, ou até mesmo quem já está se adaptar, a gente vai conseguir ajudar no detalhe do detalhe do detalhe, tá? Então é isso, pessoal. Vejo vocês. Opa, pode falar, Bárbara. Oi, Vinícius, um minutinho. Pedir licença, gente, muito prazer. Eu vou estar com vocês amanhã conversando sobre LinkedIn, sobre carreira. Sou a Bárbara Fialho, sou headhunter, atuo numa empresa focada na área de tecnologia. E eu sei que meu dia é amanhã, mas eu quero deixar um deverzinho de casa. Que, assim como a gente tem que conhecer muito bem o produto da gente, a gente também tem que se conhecer na hora de montar um LinkedIn, na hora de montar um currículo, né? Porque é a forma que a gente está se apresentando. O produto, um termo, a empresa é seu cliente nesse processo. Então, fica aqui o deverzinho de vocês irem pensando nas características, eu sou assim, eu gosto disso, para amanhã, porque isso é muito importante na hora de colocar no LinkedIn e no currículo. Só isso. Muito obrigada. Muito Boa bem noite. Lembrado. Muito bom, muito bem. Então fica aí a tarefinha de casa aí para a gente trazer amanhã. E é isso, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite. A gente se vê amanhã. Gratidão aí por todo mundo que está participando conosco. Até mais, pessoal. Valeu, pessoal. Até mais. Tchau, gente. Obrigadão. Valeu, pessoal. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado.